Eu jejuei por 7 dias e Deus fez coisas extraordinárias. Nesse vídeo de hoje eu vou narrar a minha experiência após jejuar 7 dias em um propósito com o Senhor. Como sempre digo, não significa que isso é uma receita de bolo, não significa que você necessita jejuar 7 dias em um propósito, pois o jejum ele é algo muito particular. O jejum é uma decisão entre você e Deus. Não há nenhuma especificação bíblica que diga, olha, você precisa jejuar por 21 dias, como foi Daniel, você precisa jejuar por 3 dias, como foi a cidade de Nínive e Esther. Não há. O jejum é algo particular entre você e Deus. Então, se você pensa em jejuar, se você pensa em fazer um propósito com Deus, entra no seu quarto, dobre o seu joelho e fale com Jesus, né? E faça o seu propósito diante de Jesus, que eu tenho certeza absoluta que Deus ele há de fazer grandes coisas por meio da sua vida. Eu ouvi uma frase bem interessante de um pastor que ele diz o seguinte: Deus ele não responde à necessidade, Deus responde à fé. Então, não é simplesmente porque você tem uma necessidade. É lógico que a Bíblia diz que Deus suprirá as nossas necessidades, mas em meio a tudo isso é necessário ter fé, até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você age com fé, Deus reage à sua atitude, Deus reage à sua ação. Como foi que se deu esse propósito de estar jejuando por 7 dias? Lá no início da minha fé, nós tínhamos o hábito de jejuar pelo menos um dia por semana. Todo domingo, nós íamos para o ensaio de jovens e fazíamos uma consagração até o meio-dia. Mas com o passar do tempo, eu fui perdendo este hábito e se tornou raro as vezes em que eu jejuava. Somente em situações muito específicas que eu jejuava, que eu me apresentava diante do Senhor em jejum. E no ano passado, eu estava em um propósito de oração e assistindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, né, ele contando os seus testemunhos após jejuar por algum tempo, as coisas extraordinárias que Deus fez. Eu senti a necessidade de jejuar novamente, eu senti a necessidade de fazer um propósito com Deus. Então, no mês de junho ou julho do ano passado, eu não me recordo bem, eu propus isso no meu coração, eu iria pegar férias no mês de julho e eu disse, olha, durante 7 dias eu estarei jejuando. E fiz um propósito ainda dentro deste propósito, como eu estaria de férias, porque geralmente quando eu estou de férias, eu continuo trabalhando, eu pego um serviço aqui, eu pego um serviço lá, eu disse, Senhor, nesse período de 7 dias, eu não vou trabalhar de forma alguma. Exceto alguma coisa assim urgente dentro de casa para fazer, mas a minha ocupação será estar na sua presença. Então, era lendo Bíblia, era orando, era jejuando e também estando com a minha família. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Então, eu passei a ficar mais com a minha filhinha, eu passei a dar mais atenção para minha esposa, dar mais atenção para o meu filho, coisas que anteriormente eu tinha um pouco de dificuldade, justamente por causa, né, do dia a dia, do trabalho, as preocupações de um homem casado. Né? Se você é casado, seja homem ou mulher, você vai entender que nós temos as nossas obrigações do dia a dia. Mas aí é como Jesus disse para Marta, né? Maria escolheu a melhor parte, mas você está ocupada em muitas coisas, em muitos afazeres. E às vezes nós deixamos essa melhor coisa, essa melhor parte de lado para buscar coisas que são efêmeras, são passageiras e não têm o mesmo valor. Não significa que a gente deve ficar o dia inteiro orando, ou o dia inteiro jejuando, ou o dia inteiro lendo a Bíblia, porque nós temos a nossa obrigação do dia a dia também. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas o tempo de buscar o Senhor é agora. O tempo de buscar o Senhor é hoje. E muitas das vezes também nós nos esquecemos desse tempo, o tempo de buscar a Deus. Nós temos tempo para fazer todas as outras coisas, menos buscar a presença do Senhor. Então, chegou no mês de julho, final de julho, eu coloquei esse propósito em prática, jejuando 7 dias. Lembrando que o meu jejum não foi assim um jejum do dia completo, ou seja, pegar da meia-noite até meia-noite jejuando o dia completo. Eu pegava 6 horas da tarde, iniciava o meu jejum às 6 horas da tarde e eu ia até o meio-dia, tinha uma janela de 6 horas, que era do meio-dia às 6 da tarde, para comer alguma coisa. Então, assim, não foi um dia cheio, um dia completo jejuando. Até porque, como eu disse, o jejum ele é algo particular. O jejum é algo entre você e Deus. Então, esse foi o meu propósito com Deus. E vou falar para você dos impactos que teve na minha saúde física, os impactos no meu emocional
e as coisas extraordinárias no mundo espiritual, na esfera espiritual que Deus fez. Então vamos começar pela parte física. Como eu via de uma má alimentação, geralmente comendo muita fritura, muita comida gordurosa, nos 2 primeiros dias eu senti dores de cabeça. E também, ao terminar o jejum ao meio-dia, geralmente quando dava 1, 2 horas, eu sentia muito cansaço e muito sono. Só que isso foi apenas nos 2 primeiros dias. A partir do terceiro dia, eu já não senti impacto algum no meu corpo. Inclusive, eu não sou médico, mas fica a recomendação, se você tem diabetes ou algum problema de saúde, né, consulte com o médico antes de você iniciar esse propósito, porque nós também não podemos ser irresponsáveis. Aliás, em nome de Jesus, se você tiver diabetes ou hipoglicemia ou qualquer outra coisa, que seja curada em nome de Jesus. Mas procure ser sensato nas suas decisões, mas não deixe também de jejuar pelo fato de você ter uma enfermidade ou qualquer outra coisa. Tenha fé, se for necessário, reduza a quantidade de horas em jejum, mas apresente o seu propósito diante de Deus. Então, esses foram impactos no meu físico. Falando de físico, nessa semana também eu perdi 2 quilos, então para mim foi uma bênção. Na área emocional, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, principalmente com a questão de trabalho, sempre quando surgia alguma coisa eu queria resolver na hora, fazer na hora. E nessa semana, como eu abdiquei do trabalho, eu me senti muito menos ansioso. Então essa ansiedade, ela foi rompida, ela foi quebrada, ela foi destruída. E eu dobrava os meus joelhos para orar e eu não tinha pressa de me levantar. Eu ia ler a Bíblia, eu não tinha pressa de ler a Bíblia correndo, como anteriormente. A minha decisão de não trabalhar contribuiu muito para curar essa ansiedade por trabalho que eu tinha. Então foi uma bênção muito significativa, foi uma bênção muito relevante na minha vida. Foi algo que Deus tratou comigo, né, porque todos nós temos um pouquinho de Maria e um pouco mais de Marta. Então Deus trabalhou nesse aspecto na minha vida. Outra coisa que eu percebi é que nessa semana eu consegui ficar mais próximo da minha família, consegui ficar mais tempo com a minha filha. Inclusive, vinha neste lugar aqui, é um lugar aqui em Mocó, que é um parque, uma pista de atletismo, tem um parquinho logo acima, e eu trazia a minha filha aqui, então consegui ficar mais com a minha filhinha, né, de 3 anos até então, ficar um pouco mais com meu filho, ficar um pouco mais com minha esposa. Então foi uma bênção para mim, porque às vezes nós não aproveitamos esses momentos como nós deveríamos aproveitar. E no aspecto espiritual, Deus fez algo extraordinário. Eu recebi uma bênção. Esta bênção que eu recebi por parte do Senhor é algo muito melhor do que ver um anjo. É algo muito melhor do que, sei lá, receber um dom espiritual. Não que isso não seja algo relevante e maravilhoso nas nossas vidas. Até porque, às vezes, quando a gente vai ver algum testemunho, quando se fala em anjo, quando se fala em experiência sobrenatural, a gente acha que jejum é para isso. Mas não, o Senhor, ele quer nos entregar muito mais. É lógico que eu gostaria de ver um anjo, gostaria de flutuar, gostaria de ter uma experiência sobrenatural, mas esta bênção que Deus me concedeu por meio dessa semana de jejum foi algo muito mais precioso para mim. Se Deus falasse para mim, olha, você prefere ver um anjo ou receber essa bênção? Você prefere receber um dom espiritual ou receber essa bênção? Eu receberia essa bênção. E qual foi a bênção que o Senhor me concedeu? Eu estava com um problema muito sério no seio da minha família. Fazia 2 anos que a minha esposa não conversava com a minha irmã por causa de um problema, de um desentendimento que ocorreu. E o que é que acontece? Por causa desse desentendimento, a minha esposa permitiu nascer uma mágoa no seu coração. E nesses 2 anos, tinha um aniversário, ela não ia na casa da minha mãe. Final de ano, por exemplo, chegava Natal, Ano Novo, não havia como nós reunirmos toda a família, porque havia essa rincha com a minha irmã com raiva dela, ela com raiva da minha irmã, e eu já havia tentado resolver isso, mas não se resolvia, né, até porque era algo particular entre elas, e ficava esse peso, ficava esse estorvo. E sabemos que lá em Gálatas a Bíblia diz que as inimizades, elas são de origens carnais, é obra carnal. E essas obras carnais, elas têm origem diabólicas. Quem veio para dividir, quem veio para destruir, quem veio para matar, para roubar foi Satanás. E era uma brecha muito grande, era um empecilho muito grande no seio da minha família. E eu queria resolver aquilo, porque imagine você que tem a sua família, você que tem os seus familiares, chegar um final de ano e você não poder ir na casa da sua mãe ou do seu pai, levar a sua família por causa de uma desavença como essa. Então, era um problema muito grave para mim, era algo que me feria, que me machucava. Eu às vezes tentava lidar com essa situação, mas era uma situação incômoda, que me incomodava.
E o que ocorreu justamente nessa semana de jejum, a minha esposa me viu jejuando e ela começou a jejuar também. Não sei qual foi o propósito que ela fez com Deus, mas ela decidiu jejuar também. E na parte da manhã, mesmo em jejum, eu estava caminhando. Eu saía às vezes com fone de ouvido para ouvir uma pregação, para ouvir um testemunho, para meditar um pouco nas escrituras. E nesse dia específico, eu não sei se foi no terceiro ou quarto dia que eu estava em jejum, eu saí sem o meu celular. Eu deixei o celular em casa carregando. E no dia anterior, a minha irmã ela tinha me pedido o meu carro emprestado, porque ela estava sem carro, precisava ir no mercado. E eu disse, olha, você pode pegar a chave, você liga para mim. E geralmente quando ela ia em casa, ela ligava antes, eu falava com ela no portão. Era dessa forma que ela ia um pouco mais perto da minha casa. E eu saí para caminhar, deixei o celular em casa. Olha para você ver como Deus trabalha. Como Deus trabalha. E fui caminhar. Quando eu estava chegando em casa, havia caminhado aí 30, 40 minutos. Quando eu estava chegando em casa, na hora que eu olhei, virei a esquina, a minha irmã no portão de casa, conversando com a minha esposa. Eu peguei e falei, mas como assim? Então, o que foi que aconteceu? Como eu não estava em casa, a minha irmã tocou o interfone para poder pegar a chave do carro e quem atendeu? A minha esposa. A minha esposa disse para mim que no momento ela relutou e não atendeu o interfone, até porque ela sabia que era minha irmã. Mas algo tocou nela e ela decidiu tocar aquele interfone. E depois de 2 anos, elas trocaram as suas primeiras palavras. Naquele momento, daquela troca de palavras, Deus trabalhou no coração da minha irmã, Deus trabalhou no coração da minha esposa, e aquele mal, aquela pendência foi resolvida. Não significa que elas passaram a ser amigas, a ter um relacionamento muito próximo, mas aquela muralha que Satanás havia erguido, aquele muro de separação, de inimizade, foi quebrado, foi destruído. E elas passaram a trocar palavras novamente. Resultado disso, final de ano agora, eu pude ir no Natal na casa da minha mãe, a minha esposa foi, Ano Novo a mesma coisa, e passamos a nos relacionar, a ter essa proximidade novamente. A minha irmã, no aniversário da minha filha, no meu aniversário, foi em casa e Deus fez coisas extraordinárias. Essa muralha, essa separação, ela foi derrubada, ela foi quebrada. Isso por meio do jejum. Então, o jejum, muitas vezes as pessoas têm ideia que vai jejuar, os céus vai... Não, às vezes há propósito, há pendências na sua casa, na sua família que precisam ser resolvidas. E às vezes nós precisamos nos doar um pouco mais. Precisamos fazer algo, precisamos ser como a mulher do fluxo de sangue. Não basta apenas crer, você tem que entrar no meio daquela multidão e dizer, eu vou tocar em Jesus. E o jejum é uma forma de você expressar isso. Eu não estou dizendo que você precisa jejuar 7 dias como eu, ou 3 dias, ou 21 dias, ou 40 dias. Não. Eu estou dizendo aqui que você precisa fazer alguma coisa. Então, se há alguma pendência, se há alguma coisa que você já tentou, você já buscou e não teve resposta, eu recomendo para você, jejue. Rasgue a sua alma diante do Senhor, consagre a sua vida diante do Senhor, que eu tenho certeza absoluta que Deus trará resposta para a sua vida. O jejum, ele trouxe impacto na minha vida, eu passei a ter mais fé, eu passei a ser mais sensível com as coisas de Deus, até porque o jejum ele não serve para mudar Deus. Deus é imutável, Deus é perfeito, Deus é santo. Somos nós que necessitamos de mudança. E sabe o que eu entendi com o jejum? Jejuar, quando você abstém de comida, o que é comida? Comida é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Comida não é ilícito. Comida é lícito. É algo maravilhoso. Mas quando você se abstém daquilo que é lícito, o Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida e você passa a ter um autocontrole. O domínio próprio, a graça de Deus domina a sua vida. E o que eu aprendi com esse jejum é que se você consegue ter controle sobre aquilo que é lícito, você terá mais autocontrole ainda sobre aquilo que é ilícito. Se você consegue dizer não para aquilo que é saudável, para aquilo que é bom, você certamente também conseguirá falar não, dizer não para aquilo que é ilícito. Aquele vício na pornografia, aquele vício no cigarro, na bebida, aquele vício nas drogas, aquela pendência, aquilo que você luta para se desgrudar e não consegue. Você quer parar e não consegue, jejue. Trabalhe com o seu corpo, trabalhe com a sua alma, jejue. Apresente o teu propósito diante de Deus, que eu tenho certeza absoluta que Deus fará grandes coisas na sua vida. Então esse é o meu relato, a minha experiência de ter jejuado 7 dias. Deus faz coisas extraordinárias.
Que Deus abençoe a sua vida. Amém.